Tarde, pessoal. Aqui é do canal Ampliando a Informação. Neste vídeo veremos 2 Pedro capítulo 3. Como prometido, sempre traremos informações úteis para o nosso dia a dia e do nosso dia a dia. E neste caso, diversificando os conteúdos, trazemos aqui a palavra de Deus. Vamos ao estudo? 2 Pedro capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora segundo carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É o que muitos afirmam, é o que muitos apresentam como uma justificativa, mas a palavra de Deus, querido amigo e ouvinte, ela permanecerá para sempre. Então aquela ideia de exclusão, aquela ideia de deixou de existir, deixou de ser, temos sempre que analisar com muita sabedoria, com muita dedicação e estudo da palavra de Deus. Então aqui nesse caso está dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta. E na sequência ele já comenta, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Interessante que citam até a criação, né? Continuando o texto, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, né? Aqui foi o tempo de Noé. Foram dados 120 anos ao povo, 120 anos de Noé na prática ali da construção da arca, e entra dia e sai dia, entra noite e sai noite. Eram dias normais, eram dias antediluvianos, e talvez, aqui é uma colocação minha, imaginando a cena, Noé construindo a arca, sua família o ajudando, seus filhos, né? E a sociedade da época zombando, ou tipo que desprezando, não se sabe, não tinham visto ainda as chuvas, né? Sequer tinham visto chuva naquele tempo. Então foram dados àquele povo naquela época, nos tempos de Noé, antediluviano, 120 anos na pregação ali na construção da arca, que era uma pregação para eles, 120 anos de oportunidade. E aí você já conhece um pouco a história, né? Quando fechou a porta da arca, né? E Deus mandou fechar a porta da arca, e aí no automático Noé entra, sua família, os animais, Noé fecha por dentro. Só não contava que o próprio Deus lacraria por fora. Deus envia um anjo, lacra por fora. E no meu entendimento, na hora do pega para capar, na hora do desespero, né? Desculpa aí o vocabulário, é uma expressão que às vezes é muito antiga, né? E de vez em quando
a gente acaba mencionando na hora do desespero, né? Então, eu imagino, penso, Noé, eu acredito, pelo amor de Deus, Noé, estamos aqui. É o Lucas, é o João, é o Tiago, é o Paulão. Noé, pelo amor de Deus, abre a porta, né? E não tinha como. Não tinha como, porque o próprio Deus enviou o anjo para lacrar a porta por fora. Fechou a porta por fora. Por quê? Porque o Senhor deu o tempo necessário para eles, totalizando aí 120 anos. Então Pedro ele cita aqui o início, né? Noé, sua família, a construção da arca, o povo daquela época, antes de diluviano. O apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, citando aqui os dias de Noé, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Não pense você que há estudos aí bastante aí aprofundados, inclusive no YouTube. Não pense você que somente caiu água do céu como a gente vê nos nossos dias, não. Tá bom? Há estudos aí maravilhosos que até de debaixo da terra mesmo sai aqueles jorrando água do nada, explodindo ali, lançando pedras pro alto e saindo água debaixo da terra. Porque todos nós sabemos que a maior parte é coberta por águas, né? Debaixo da terra tem bastante água. Então não pense que foi aquela chuvinha normal, aquela chuva forte. Mas você já sabe, né? A própria chuva forte, os estragos que causa, né? Nos dias de hoje. Então a gente tem uma leve noção. Você pode estar também pesquisando aí, procurando, né? Uns estudos aí mais avançados dos dias de Noé sobre o dilúvio. Continuando o texto, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Ou seja, não terá mais dilúvio, porém essa terra será destruída com fogo, né? Muitos acreditam, não haverá mais o dilúvio, mas na hora que a gente comenta aqui que essa terra está sendo entesourada para fogo, tem muitos cristãos que não acreditam, né? Mas essa terra está sendo entesourada para fogo, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Então, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Medite que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí o desejo do Senhor é esse. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ainda tem dúvida mesmo? Ainda tem dúvida, amado irmão? Porque a gente não precisa teatrar, a gente não precisa inventar, né? Acrescentar e nem tirar nada, a verdade nua e crua. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Leia lá o profeta Isaías, leia lá o profeta Jeremias, né? A visão que eles têm lá do mundo derribado, né?
na ocasião da segunda vinda do Senhor, a terra totalmente destruída, sem forma e vazia, né, ao estado original, né, antes de ser feita, né? Veja lá o que o profeta viu: corpos estirados por toda parte da terra, sem ter quem plantear, sem ter quem enterrar, fazer os ritos funerais. A terra totalmente, as obras que nela há, totalmente derribada. Assim disse o Senhor através do profeta Jeremias, profeta Isaías. Então essa terra, tudo é uma fase, né? Nossos pais pecaram, Adão e Eva, uma fase. Veio Cristo. Vou pular algumas etapas ainda, mas veio Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivente, morreu por nós, ensinou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo lá no santuário celestial, está vivo no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós, apresentando as suas chagas, né? Quando oramos a Ele, apresentando as suas chagas, eternamente num corpo que Ele adquiriu, né? E aí vem a segunda vinda, ou seja, são etapas. O cronograma segue o rito com muita fidelidade, até questão de horas e segundos, com muita fidelidade. Segunda vinda do Senhor vem, o Senhor fica nos ares, não desce, não pisa nessa terra, fica nos ares. Detalhe, Ele vem com seus santos anjos. Todos os seus santos anjos vêm com Ele. Haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Todos os santos anjos vêm com Ele. E aí Ele fica, né, nas nuvens, nos ares. Ele dá ordem aos seus anjos para fazer a colheita dos santos salvos, né? E nesse momento é recolhida a igreja do Senhor, né? Como diz Apocalipse, para reinar com Ele nos céus, no próprio céu, durante 1000 anos. E o que acontece com os ímpios? Os ímpios, na ocasião da segunda vinda, são destruídos. A verdade nua e crua, não vai ter quem prantear, chorar, enterrar. Todas as obras derribadas. Os santos serão recolhidos, transformados no abrir e piscar de olhos. E aí quem fica aqui nesse planeta Terra? Somente o diabo e seus anjos, confirmando todo o mal que causaram, sabendo que pouco tempo mesmo lhe resta de fato. Aí a igreja passa 1000 anos lá no céu. O diabo fica numa prisão circunstancial, porque não tem a quem tentar. E ele reflete sobre tudo que ele fez, né? Como ele bem sabe. O diabo e seus anjos ficam presos porque não tem a quem tentar. É uma prisão circunstancial. Então vem a terceira vinda. E aí a terceira vinda é de execução, né? Mas lembre, o Senhor, Ele abomina o pecado e ama o pecador. Infelizmente o Senhor cumpre a sua palavra e vai exterminar o diabo e seus anjos, e todos os ímpios que contemplarão o Senhor no seu trono, contemplarão a santa cidade com os santos salvos, e ali ainda vão tentar fazer guerra. O diabo consegue enganar ainda, porque são, na permissão divina, na permissão de Deus, ressuscitados ali. E o diabo volta a se sentir livre, a ficar livre, e até quem tenta todos eles, engana eles de novo, incentivando a fazer guerra para tomar a cidade pela força. Isso não acontecerá. E como num olhar que os ímpios olham para o Deus justo, o Deus poderoso, o Deus fiel, eles mesmos desistem e confessam que só o Senhor é Deus.
confessam que eles estão errados. Infelizmente, e felizmente para a igreja, felizmente para a eternidade, o diabo e seus anjos, os ímpios, todos serão queimados, destruídos com fogo, enxofre e sal. Essa terra será purificada, todos vão ser destruídos, vão virar pó, vão se tornar nada, deixar de existir. Esse é o dano da segunda morte, ou seja, deixar de existir. Esse é o cronograma completo até essa terra ser restaurada para os santos salvos. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Por quê? Porque a santa cidade, feita, criada pelo Deus eterno, com muito amor e carinho, um presente, será posta ali como num vale, a coisa mais bela e linda que meus olhos nunca viram, nem os seus, ouvido jamais ouviu. Então, meus amados, é de muito tempo sim que ouvimos: o Senhor voltará, o Senhor voltará, breve Ele virá, breve Ele virá, a união dos poderes está para acontecer. Jesus é o princípio, é a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Breve Ele vai voltar. É verdade sim que há de muito tempo atrás a gente ouve falar. Mas vamos seguir aqui o texto. Jesus está prestes a voltar. O Deus eterno é cumpridor da sua palavra. O cronograma está sendo cumprido à risca. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Continue acreditando. Vamos seguir aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, ou seja, serão desfeitos. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, meu querido ouvinte, 2 Pedro, capítulo 3. É de muito tempo. Em breve, Jesus Cristo irá vir. Esta mensagem é para os nossos dias. Ela é atual, ela é importante e ela é verdadeira. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus estudos, a sua meditação. Se necessário for a correção, Deus abençoe você, a sua família, a sua casa.
Deus abençoe você. Que a palavra de Deus seja o centro de tudo em nossas vidas. Um grande abraço, um forte abraço de seu irmão. Até.